Olá, meus queridos alunos do quarto módulo A do curso de Direito da Unifeob. Nós havíamos combinado que o nosso encontro de hoje seria estudado a questão dos princípios constitucionais e a sua relação com o direito penal em si. Muito se fala, hoje em dia, no direito penal constitucional. O professor Fernando Capês é um dos maiores expoentes em tratar desse assunto e ele trata qual é a relação do direito penal em si com o que determina a Constituição, Como nós sabemos, atualmente no Estado Democrático de Direito, todos os ramos do direito devem ser correlacionados com o direito constitucional e todas as normas em si devem ser lidas de acordo com o texto da Constituição. É por isso que o estudo dos princípios na disciplina, na nossa unidade de estudo de direito penal, é extremamente importante, quer queira para a questão teórica, acadêmica, como também para a questão prática, Muitos dos senhores serão operadores do direito e vão se confrontar sim com a relação estreita entre o direito constitucional e o direito penal. É por isso então que o nosso encontro de hoje será sobre isso, e como nós havíamos combinado, nós teremos uma sala de aula invertida, na qual eu darei uma breve introdução da matéria e deixarei para vocês no AVA, no ambiente virtual do aluno, uma aula fenomenal, uma das melhores aulas que eu já tive sobre direito penal constitucional, e principalmente princípios constitucionais aplicáveis ao direito penal, com o professor Fernando Capês, que é sem dúvida um dos maiores doutrinadores do direito penal e processual penal brasileiro. Pois bem, primeiro então nós devemos entender o que são princípios. Princípios, muita gente é levado por consequência a analisar a acepção literal da palavra. Princípio seria começo. Não se trata disso. Princípios nada mais são do que conjuntos de ideias, e nessas ideias estão correlacionados valores a serem observados, valores que servem como diretrizes, como norte para a aplicação da lei penal, para a criação da lei penal e para a interpretação. Lembra do encontro que tivemos em que falávamos de interpretação de lei penal? Pois bem, então princípios são, na verdade, esses valores que são colocados, e muitas vezes são colocados em proposições, como por exemplo o princípio da insignificância, o bagatela, um exemplo, o princípio da legalidade que estudamos na outra aula, que não há crime sem bem interior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Também é um postulado e que tem uma ideia, que é a observação da lei para que ela defina crimes e combine penas. Isso a gente viu no encontro passado. Pois bem, então princípios, é necessário que a gente tenha essa ideia então de que princípios são de fato então ideias que servem para orientar, para dar um norte e para nos auxiliar na interpretação, na aplicação e até inclusive na criação das normas, principalmente no que nos interessa nas normas de direito penal. O que deve saber então, o que deve ser estudado é que nós temos normas jurídicas, obviamente, e norma jurídica é um gênero do qual nós temos duas espécies muito próximas. A primeira são os princípios e a segunda espécie são as regras. Mas, quer dizer, tem diferença então entre princípios e regras? Sim, há diferença e diferenças assim diametralmente opostas. Em primeiro lugar, se você for analisar a definição de princípio, você vai ver que princípio é algo que é um pouco abstrato, enquanto regra já é algo mais concreto. E daí nós temos então em primeiro lugar que os princípios, se formos analisar a questão hierárquica, os princípios são hierarquicamente superiores às regras. Repito, princípios são ideias basilares que servem para nortear a aplicação do direito, a criação de normas, como eu já disse. Regras são um pouco mais concretas. Um exemplo clássico, o artigo 155 do Código Penal, que diz subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, o crime de furto. Esta é uma regra. Mas, então, haveria aplicação de princípios em cima dessa regra? Seria possível? Claro, um exemplo disso é o princípio da insignificância ou da bagatela. Nós sabemos que o princípio da insignificância, ele atua, quando no estudo do crime, na teoria geral do crime, ele atua retirando a tipicidade material. Lembrando, crime é fato típico e antijurídico.
fato típico constitui-se de 4 elementos. Nós sabemos a conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Pois bem, a tipicidade se divide em duas. Tipicidade formal, que é a exata subsunção, encaixe da conduta com a lei penal, com o texto da lei. E a tipicidade material, que é a real, a objetiva ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma. O princípio da insignificância, ou bagatela, como chamamos, ele atua justamente removendo a tipicidade material, porque quando ele é aplicado, quando ele é reconhecido e aplicado no caso concreto, o princípio da insignificância diz o seguinte para a norma: olha, você não vai incidir porque neste caso não houve efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Então é por isso que não haverá fato típico, portanto a conduta não será crime, obviamente, o acusado deve ser absolvido. Daí mostramos então que, em primeiro lugar, os princípios são hierarquicamente superiores às normas. Daqui, tudo bem. Segundo ponto, como eu já disse, princípios são descrição de valores, de pontos que vão nortear a aplicação do direito. Pois bem, e as normas? As normas não. As normas se resumem, as regras jurídicas, aliás, elas se resumem a descrever uma conduta e combinar uma pena. Lembra de lei penal, do método que nós estudamos, do preceito primário, descreve a conduta, né? E o preceito secundário combina uma pena. Isso nós vimos no encontro nosso, quando nós estudamos a estrutura da lei penal. Isso é uma regra. A regra tem essa estrutura. É por isso que a gente costuma dizer que a regra, mormente, ela é engessada, né? A estrutura de Carl Binding, que nós estudamos lá na aula. Então, segundo ponto, princípios são expressão de valores, né, fundamentais, que vão nos nortear na aplicação da lei penal, na interpretação e até na criação, repito, enquanto a regra penal, a lei penal, ela resume-se a descrever uma conduta e combinar uma pena. É isso. Outro ponto, como são aplicados os princípios? É o terceiro ponto nosso. Princípios são aplicados visando o quê? Visando auxiliar, em primeiro lugar, na interpretação, como nós vamos interpretar aquela norma, na orientação de como aquela norma vai agir. Eu dei o exemplo aqui clássico do princípio da insignificância, né, atuando sobre a regra penal, a lei penal do artigo 155, como ele pode atuar sobre todos os outros artigos do Código Penal de leis extravagantes. A questão é mais de teoria geral. Pois bem, e como é que se dá a aplicação da regra? A aplicação da regra é, como eu falei, você olha a conduta que ela descreve, vê o que praticou o agente, né? E se essa conduta se subsume, se ela se encaixa perfeitamente à norma, nós temos a aplicação, a incidência dela, né? Eu pegar sem que a pessoa veja, eu pegar um celular sem que a pessoa veja, colocar no bolso e sair, essa minha conduta, ela se encaixa perfeitamente no tipo previsto do caput do artigo 155, que é o crime de furto. Pois bem, existe um outro ponto sobre princípios e regras. Nós estamos discutindo, né? Só lembrando que norma jurídica é o gênero, nós temos as espécies, princípios e regras. Princípios são hierarquicamente superiores, né? Eles podem anular uma regra, eles podem afastar a aplicação de uma regra, como podem orientá-la. Pois bem, existe um outro ponto, um quarto ponto, que a gente diferencia princípio de regra quanto à sua densidade normativa. Poxa, Will, o que é densidade normativa? Explico, tranquilo. Densidade normativa é a capacidade que eu tenho de olhar para certa norma e, quando for interpretá-la, de poder esticá-la mais de acordo com a minha interpretação, ou se ela me limita muito quanto à maneira de interpretá-la. Densidade está muito relacionado na maneira como eu posso, com o texto daquilo, com a ideia que está por trás do texto, como a minha interpretação pode, se ela pode se estender, ou se a própria ideia contida ali não me permite fazer longas divagações. Nós dissemos, a doutrina também preleciona, que os princípios eles possuem baixa densidade normativa. Repito, princípios possuem baixa densidade normativa. Isso quer dizer que eles são mais maleáveis, que, portanto, um princípio pode ser interpretado de diversas maneiras. Pegue-se, por exemplo, o princípio da presunção de inocência. Há uma maneira que eu consigo interpretá-la de várias formas. O princípio, por exemplo,
Nós vamos ver o princípio da individualização da pena pode ser interpretado de diversas formas, porque a sua densidade normativa é muito baixa e me permite um maior manuseio dele, e eu posso aplicá-lo em diversas situações, diferentemente da regra. A regra, como eu disse, ela é fechada, ela é concreta, daí ela possui uma maior densidade normativa. Isso quer dizer o quê? Que a interpretação de uma regra não pode fugir muito, você não tem tanta maleabilidade, é aquilo que está no texto, e muitas vezes as regras são interpretadas de maneira literal, é aquilo que ali está e você não pode sair daquilo. Pois bem, entendido então a densidade normativa, vamos então para um último ponto, né, dessa questão, que se trata então quando há conflitos. É possível haver conflitos entre princípios? É possível haver conflitos entre regras? E como isso se resolve? É possível sim, sem dúvida. Há situações em que pode acontecer a incidência de dois princípios naquela situação, como há situações em que pode acontecer a incidência de duas regras. E aí a gente precisa saber como vai resolver, né? Por exemplo, é possível que num determinado caso haja a incidência do princípio da insignificância, como, por exemplo, pode haver a incidência do princípio da legalidade, o princípio da dignidade da pessoa humana. Como se resolve isso? Simples. A resolução de conflito de princípios, pessoal, porque eles são maleáveis, porque eles não são engessados e porque eles possuem aquela ideia de valores a nortear a aplicação da lei, a orientar o operador do direito. Quando houver conflitos de princípios, é estritamente necessário que esses conflitos sejam resolvidos mediante conciliação, ponderação de valores. Os princípios, então, eles não se chocam, eles devem ser ponderados. E aí, você como operador de direito vai olhar para um princípio, vai olhar para o outro e vai falar qual mais vai me favorecer. Se eu diminuir esse aqui e aplicar mais o outro, enfim, esse conflito entre princípios, nada impede que a solução seja feita dessa maneira. Agora, diferentemente da regra, se houver conflito entre regras, é estritamente necessário que esse conflito se resolva de maneira radical. É porque a densidade normativa é alta, é porque as regras são engessadas, a interpretação é limitada. É em virtude disso que conflito de regras se resolve aplicando-se uma ou a outra. Não dá para aplicar as duas. Determinado caso concreto, determinado fato, se houver conflito entre qual incide artigo 157, roubo, ou artigo 155, furto, eu não consigo conciliar os dois. Vamos fazer uma mistura dos dois artigos e tipificar o crime assim. Não. Ou será roubo, ou será furto. Não tem como. Diferentemente se houver conflito de princípios. Entenderam? Então, o conflito de princípios eu consigo conciliar. Eu consigo escolher qual eu vou aplicar. Conflito de regras, ou é uma ou é outra. Beleza, pessoal? Então, a partir daí, feitas essas considerações iniciais, eu deixo com vocês a aula do professor Capês. Desejo que vocês tenham uma ótima aula, que consigam aproveitar ao máximo, e também deixarei, é claro, no arquivo as instruções para o nosso trabalho, que vai valer nota, né? Trabalho em grupo, referente a essa matéria. Os grupos foram todos elencados e eu separei para cada grupo uma série de princípios que serão feitos nas normas acadêmicas, evidentemente. O trabalho escrito vai ser entregue e o trabalho vai ser apresentado em sala de aula. Um grande abraço a todos, estou à disposição no Zap, né? Se precisarem de algo, também tem o meu e-mail, que vocês já sabem. Um forte abraço, uma boa semana e terça que vem estamos juntos novamente na sala de aula. Valeu!